Olá, é um prazer ter você aqui. Se você chegou até aqui, eu acredito que foi pela chamada que nós fizemos e que de alguma forma você está cansado de procurar saídas, procurar solução, procurar cura e não encontrar. Antes eu quero me apresentar. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Thaís Casale, uma pessoa simples, comum, assim como vocês, e que passou por muitas coisas na vida. Tivemos aí alguns traumas, algumas questões a serem resolvidas e outras parece que se arrastam pela vida toda e a gente parece que tem algo que nos prende, que a gente não consegue romper em alguma área, né? Mas eu consegui. E se eu conseguir o meu desejo como uma forma de gratidão, eu quero te ajudar para que você também se sinta livre, se sinta feliz e sinta que venceu nessa questão de uma vez por todas. Então vamos lá? Eu tenho 50 anos, fiz esse ano 50 anos e já menopausei aos 47. Então aí para as mulheres que estão acompanhando, passando por esse processo climatério, menopausa, a gente sabe que algumas coisas na nossa vida, no nosso corpo, no nosso emocional mudam completamente. A nossa vida parece que vira de cabeça para baixo. E por um determinado momento eu achava que as questões que me faziam sofrer, que estavam me deixando triste, angustiada, me trazendo dores pelo corpo, me trazendo alguns problemas de saúde. Eu tive infecção urinária durante 3 anos e não conseguia vencer. Eu tomava os antibióticos direitinho, esperava 30 dias, repetia o exame e estava tudo lá de novo. Então aquilo começou a me preocupar e essa preocupação me trouxe medo. Eu entrei num processo de pânico por conta dessa infecção que não se curava. Eu achava que eu ia morrer ali de uma infecção urinária. Então a gente passa por coisas na vida que às vezes a gente não entende por que está passando, por que está acontecendo. E a gente começa a pensar, será que isso é emocional? Será que é espiritual? Será que é o corpo? Será que eu tenho um câncer? A gente pensa sempre no pior, né? Mas às vezes a solução, a questão, vamos colocar assim, a raiz do problema é algo que a gente não para pensar que pode estar vindo dali. E aí, como cristã que eu sou, sempre busquei, orava e pedia: Deus, me mostra por que eu estou passando por isso, o que está acontecendo, por que os médicos não encontram a cura dessa infecção urinária, o que está acontecendo comigo, eu vou morrer? Eu tenho 2 netos e a gente, quando é mãe, a gente pensa nos filhos, os filhos crescem, a gente começa a pensar nos netos, né? Eu ainda preciso ver meus netos crescer, né? Como se isso fosse um argumento justificável diante de Deus. Mas enfim, e ali com muita busca, com muita dedicação, orando, fiz terapia, fui ao psicólogo, sempre ao psiquiatra, tomando tarja preta. Gente, aquilo acabava comigo. Eu pensava, eu tô muito doente, eu preciso de remédio tarja preta para eu conseguir dormir. E são coisas que eu pensava, é por causa, né, da menopausa. A ginecologista falava, não, acarreta realmente essas coisas. As dores pelo corpo, sim, é falta dos hormônios. E os médicos vão dando as suas explicações. Porém, o resultado dos exames me mostravam diferente. Porque eu fui a reumatologista, né? O ortopedista já até me dispensou, porque ele dizia que as dores que eu sentia já não era mais problema com ele, porque um dia o meu problema era no pé, um dia era no joelho, outro dia era no ombro, outro dia era no cotovelo. E ele falou, vou te mandar para um reumatologista, você deve estar com fibromialgia. E aí me passou para ela. Chegando na reumatologista, primeira coisa que eles nos pedem, exames. E aí fui lá, fiz, né, uma bateria de exames, exame de sangue, alguns outros exames que ela me pediu, parte também, algumas ultrassons para ver, né, se não tinha alguma inflamação nessas partes, né, joelho, pé. E não deu nada. Os exames não tinham nada. Ela me mostrou o resultado, falou, você não tem fibromialgia, você não tem artrite, não tem artrose, não tem tendinite, não estou entendendo o porquê dessas dores. Mas aí ela tocou num ponto, ela disse, olha, eu vou te passar um remedinho que eu creio que vai te ajudar nessas dores aí, vai te ajudar a aliviar. E ela me passou sertralina.
eu não conhecia, né? Primeira vez que eu tomei aquele remédio, mas comecei a tomar. Ela falou: você toma sempre pela manhã, você toma o seu café e toma um comprimidinho. Para mim era só um remédio para aliviar as dores, né? Nem li bula, não gosto de ficar lendo bula, porque a bula mais assusta a gente do que ajuda, então nem leio. O médico passou, eu confio, eu tomo. Mas, passado uns 15 a 20 dias, mais ou menos, eu estava em casa, tranquila, como sempre, um dia cansativo, desgastante, me arrastando, sempre com sono, dormia, acordava com sono, e era mais um dia desses, né? E eu pensava, isso é da menopausa, o corpo tá cansado, né? Falta de hormônios, eu pensando que era só isso. E no final da tarde eu deitei para dormir um pouquinho, para ver se passava esse sono todo. E eu devo ter dormido uma meia hora, mais ou menos, e quando eu acordei, me levantei, fui tomar um banho. Só que quando eu cheguei no banheiro, eu senti como se de repente os meus nervos estavam sendo repuxados, encolhidos. Eu senti todo o meu corpo retraindo e ao mesmo tempo parece que alguma coisa estava sugando o meu sangue de dentro das minhas veias e aquilo puxou tudo e veio para minha cabeça. E começou uma pressão na cabeça tão forte que a impressão que deu é que subiu tudo e parece que queria explodir, mas como não teve lugar para passar, aquilo parece que estourou. Gente, foi real, aconteceu. Quem já passou por isso sabe do que eu tô falando. Eu senti voltar como se estivesse derramando. E eu sentia que algo do alto da minha cabeça vinha jorrando por dentro de mim, escorrendo pelo meu corpo. Eu sentia, era real. E aí eu chamei o meu marido porque eu fiquei muito assustada e eu comecei a tremer, parece que eu ia convulsionar. E eu sentia que o meu coração acelerou muito e eu comecei a ficar com falta de ar. E eu pensei, eu tive um derrame cerebral, eu tô morrendo. E aí eu só consegui chamar meu esposo, ele veio rápido, o que que foi? E eu falei para ele, eu tive um derrame cerebral. Porque eu senti que algo dentro da minha cabeça estourou, eu estava sentindo que algo estava escorrendo dentro do meu corpo. É assustador para quem nunca passou por isso. E de repente o peito começou a queimar muito, essa região aqui queimava como se estivesse cheio de pimenta e ardia muito. E eu já estava com falta de ar e eu falei para ele, olha, eu agora estou infartando, a dor no peito aumentou muito, eu estou com uma pressão muito forte no peito, eu estou infartando. Aí ele, assustado, me pegou correndo, me levou para o hospital e chegamos ao hospital. Assim que a gente passou ali pela classificação de risco, passaram a gente na frente, todo mundo, né? Era um hospital público aqui, muito lotado, mas passaram na frente e eu pensei, é grave, porque esse hospital nunca passa ninguém na frente, se passou é porque eu tô realmente morrendo. Mas ele chegou falando, né? Olha, ela teve um derrame cerebral e um infarto, ela tá infartando. Era o que eu estava dizendo, que eu estava sentindo. E aí a moça na classificação, conversando comigo com muita calma, perguntou, me explica tudo que você sentiu, como que começou, e eu fui detalhando as coisas para ela e no final de tudo ela me disse, olha, eu tenho duas boas notícias para você. Primeiro, você não teve um derrame cerebral, porque seu cérebro está funcionando perfeitamente, você me contou com detalhes de tudo que acabou de acontecer. E segundo, você também não infartou, sua pressão está 12/8, pressão de atleta, você está ótima. Agora eu tô vendo que você está ofegante sim, tá trêmula. Fica aqui um pouquinho, eu vou ali falar com a médica e já volto. Em instantes ela voltou, me chamou, fui lá para dentro, fiz um eletro e fui para a sala da médica e realmente estava com 130 de batimento cardíaco. E a médica me explicou, ela falou, olha, a gente vai te fazer uma medicaçãozinha, você vai se acalmar um pouquinho e você volta para conversar comigo. E aí eu fui para a salinha ao lado, tomei a medicação, fiquei ali um pouquinho de repouso, voltei para conversar com ela. E o que ela me disse foi o seguinte, tudo que você acabou de passar foi real, porém fisicamente não aconteceu. As tuas emoções te enganaram, você não estava morrendo. O que você teve foi um pico de ansiedade com pânico. E eu vou te dar um encaminhamento, você vai procurar um psiquiatra e vai começar um tratamento. E aí eu pensei, psiquiatra? Gente, eu nunca tinha ido num psiquiatra, eu não sabia de que se tratava, né? Até então, pela minha infância, quando se falava em psiquiatra, era porque era um hospital de doido, aí levava, a gente falava assim, né? Hospital de doido, e levava as pessoas pro psiquiatra para ficar internado lá com aquelas
camisa de força, né? Eu já associei a tudo isso, que é as coisas que a gente aprende quando é criança. Mas aí ela me explicou, ela falou, não, ele pode te medicar porque é a área neurológica, ele estuda para isso, ele vai poder te acompanhar melhor. E assim eu fiz, mas eu não aceitei esse decreto sobre a minha vida. Gente, uma coisa importante é quando alguém decreta algo na sua vida, ainda que você chegou diante dos médicos, tem provas ali, não, olha o que está acontecendo, você tem sim esse decreto. Eu não aceito. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus já levou sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas doenças e sobre as feridas deles nós somos sarados. E eu falei, Senhor, eu confio na tua palavra, então eu não posso aceitar esse decreto sobre a minha vida, eu não estou doente, eu não aceito isso. Me ensina como a sair disso, me mostra como que eu entrei nisso para que eu volte, conserte e saia disso. Porque se eu cheguei até aqui, teve um caminho, e que caminho foi esse que me levou até lá? Então esse é o primeiro ponto. Se você receber um decreto de médico de alguma doença, gente, ainda que seja um câncer, a gente sabe, quem é cristão aí, que o câncer ele é muito ligado à falta de perdão, ele é muito ligado à amargura. Às vezes a gente está com rancor de alguém, a gente guarda mágoa, e a Bíblia fala que essas raízes de amargura, gente, raiz, aquilo se enraiza. Então é um câncer, sim, ele se manifesta no nosso corpo. Então, assim como uma alma, um espírito, né, alegre, uma alma curada, ela formoseia o rosto, o contrário também é verdade. Então, se você tem algum decreto do médico aí, começa a olhar para dentro de você, para sua alma, para o seu espírito, vê se está tudo bem, porque se está tudo bem não pode ter esse tipo de decretos, amém? Eu agora tinha um decreto, né, que eu estava sob um quadro de ansiedade, pânico, pensei de novo, né, eu tinha tido pânico em 2015, em 2019 que isso tudo me aconteceu. Mas eu não fiquei parada, cruzei os braços e aceitei agora. O médico falou, você vai tomar esse remédio e é para sempre, né? Esse aqui você nunca para, esse tarja preta a gente vai até um determinado momento, depois a gente faz um desmame. E aí eu já comecei assim, Senhor, eu não quero ficar dependente de remédios, eu não quero ter essa vida de caixinha, onde que eu for carregar uma caixinha de alguma coisa para me manter viva, eu não quero. Mas Deus é bom. Se a gente pede, a gente abre o coração para que Ele trabalhe, Ele faz. E aí eu comecei a buscar, a pesquisar sobre essas doenças da alma, fiz muitos minicursos, eu amo fazer minicursos de neurociência, de terapia, de psicologia, tudo que eu via que envolvia a alma, que envolvia o cérebro, né? As nossas emoções, alguns cursos do Augusto Cury eu fiz, e ali eu fui aprendendo, absorvendo muita coisa. E uma coisa, gente, já é comprovado cientificamente. A Bíblia diz que tudo que você fala, você traz à realidade. A palavra tem poder. Tem vários versículos na Bíblia que falam sobre isso. Não vou falar isso aqui agora, eu acho que eu tenho outro vídeo que eu falo sobre isso. Depois eu deixo aqui o link e vocês vão lá dar uma olhadinha. Mas a ciência agora fala que se você pensar, você começa a trazer à realidade aquilo que você pensa. Então, se eu tenho pensamentos negativos, tô doente, tô doente, tô doente. O seu corpo entende, ela não tá bem e ele começa a reagir de acordo com a sua mente. Então, a gente tem que ter cuidado até com o que a gente pensa, muito cuidado. A gente precisa blindar a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito precisam ser blindados. Mas eu fui em busca do que Deus poderia fazer na minha vida e não ficar dependente de remédios. E aí eu comecei um processo de oração, de consagração, de buscar mais. Tinha, né, cultos pela manhã na minha igreja, de consagração, de oração. Eu comecei a buscar, buscando de Deus respostas. Me mostra, Senhor, me mostra onde isso começou, por que que eu cheguei até aqui, qual o caminho que eu entrei que eu não deveria ter entrado. E a resposta às vezes não vem na hora. Nem sempre Deus vai falar na hora que a gente pergunta. Às vezes Ele nos permite continuar nessa busca, porque nessa busca a gente vai se descobrindo, a gente vai, sabe, se conhecendo, conhecendo mais a Ele e se conhecendo também. E o que aconteceu?
Certo dia eu estava, né, na lavanderia da minha casa ali cuidando das roupas e passou um carro de som na rua, tocando Legião Urbana. Para quem é aí, ó, cinquentão igual eu, a gente sabe o quanto Legião Urbana fez a diferença na nossa época, né? Na nossa adolescência. E passava o carro tocando Pais e Filhos. E o carro foi embora e a música continuou rodando na nossa cabeça, porque fica, né? Ainda mais você conhece a música e ela foi muito forte, representou algo para você. O carro foi, a música ficou e ficou. E eu comecei a questionar Deus. Falei, pai, eu não quero que essa música fique tocando na minha cabeça. Foi uma época legal, mas não tem nada a ver com a sua palavra. Tira essa música da minha mente, eu não quero ficar lembrando dessa música, não. Porque é uma música que tem uma melodia gostosa, mas não sei, ela me trazia um incômodo, algo triste, assim, melancólico. A palavra é melancólica. E aí, o que aconteceu? Deus falou ao meu coração, para agora o que você está fazendo, vai para o seu quarto e começa a escrever que eu vou te falar algumas coisas. Às vezes a pessoa pergunta assim, como que Deus fala assim com você? Deus aparece e fala, olha, faz isso. Eu falei, não, gente, deixa eu explicar. A gente tem pensamentos e esses pensamentos parece que eles vêm, sabe, como se fosse assim do ventre para dentro da gente. É como se você estivesse conversando com você mesmo em pensamento. Mas eu sabia que não era de mim essa questão de vai lá escrever, né? Não tinha o porquê de eu pensar isso. Então eu pensei, se não é de mim isso, só pode ser Deus, e aí eu obedeço. E aí veio esse pensamento, né? Para agora, desce e vai escrever. Porque, né, tipo, Deus vai me falar alguma coisa. E eu obedeci. Na mesma hora, entrei pro meu quarto, peguei um caderno, que eu gosto muito de anotar tudo que eu faço, como se fosse diários, né? E tô ali escrevendo. E Deus me fez lembrar de muitas músicas da minha, não só da minha adolescência, mas como da minha infância. Aos 10 anos de idade, para quem é da geração anos 80 aí, ó, a gente tinha os Menudos. A música principal, né, que foi febre no mundo inteiro. Não se reprima. E às vezes eu estava passando uma vida reprimida, para dentro de mim, uma coisa assim angustiante, como se fosse pais e filhos tocando sempre, aquela melancolia. E a gente não entende. E aí, eu não vou entrar nessa questão agora, porque eu tenho outro vídeo que eu já falei sobre isso, e eu vou deixar ele aqui no final também. Vou deixar alguns aqui embaixo na descrição, vocês podem ver esses vídeos. E aqui a gente tem espaço para 2, então os 2 mais importantes eu vou deixar aqui. Mas aí eu comecei a escrever, e o que aconteceu? Deus me fez entender que a base da minha construção não tinha sido a palavra dele. Minha casa, né, para quem conhece aí a casa que precisa ser firmada na rocha, ela tinha sido firmada na areia. E essa areia eram as músicas do mundo, as coisas que eu ouvia e que me moviam naquele tempo. Eu sempre fui uma pessoa muito movida à música, então sempre fizeram muita diferença em mim. Eu sempre tive, né, eu era uma criança que eu sempre tinha muito medo do escuro. Então aquela parte da música que falava quero colo, vou fugir de casa, posso deitar aqui com vocês, tô com medo, tive um pesadelo. Eu passava por essas coisas. Sempre que eu tinha um pesadelo durante a noite, eu corria dormir na cama da minha mãe. Eu já era adolescente, meus 15, 16 anos. Se eu tivesse um pesadelo, eu levantava, eu ia para a cama da minha mãe, enfiava lá no meio dela e do meu pai, agarrava nos dois e ficava lá morrendo de medo. Então, Pais e Filhos era uma música onde que eu me espelhava. Mas eu não sabia a essência daquilo, o que aquilo podia estar trazendo para a construção da minha vida futuro, o que aquilo poderia refletir no meu futuro. E acarretou, né, que chegou aí, ano de 2019, houve essa explosão da minha alma, vamos dizer assim, né, que eu creio que esse pico de ansiedade, uma vez eu vi uma psicóloga explicando que a alma da gente é como se fosse um barril, né, esse barril que a gente deixa às vezes no quintal, fica lá, chove, vai enchendo de água, cai folha, cai poeira, bichinhos caem lá dentro, morre.
Só que eles não ficam boiando com o tempo, né? Eles vão se encharcando e vai descendo, aquilo vai tudo para o fundo do barril. E a chuva vai enchendo esse barril. Chega um momento que esse barril está muito cheio, ele transborda. Quando o barril começa a transbordar, a água de fora sendo jogada ali dentro ainda, o que acontece? Aquilo que estava lá no fundo começa a revirar e começa a boiar e começa a sair. Começa a limpeza. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Então, o que aconteceu, né, na minha alma, quando eu tive esse pique, eu creio que foi isso. Mas era a água do Espírito Santo entrando na minha vida e aí fez aquele borbolhão, porque eu estava buscando mais, eu queria, né, mais de Deus, então começou a tirar todo aquele lixo e aquilo veio à tona e eu pude ver tudo que estava guardado dentro desse barril, que era a minha alma. Talvez você possa não acreditar, né, que mas a música influencia tanto assim na vida da gente? Influencia, porque se Deus me parou para me mostrar o estrago que tinha sido feito, é porque Deus sabe, Ele vê todas as coisas, Ele enxerga o profundo dentro da gente, Ele sabia o tanto de sujeira que tinha dentro desse barril, que era a minha alma, e que precisava ser limpo. E por que eu resolvi gravar esse vídeo, né, hoje, agora, nesse dado momento, para estar aqui conversando com vocês? Não sei se vocês já viram, mas está circulando aí nas redes sociais um vídeo. Vamos assistir, eu vou colocar ele aqui, olha isso. Escuta, vocês sabem que essa música é sobre suicídio, né? Que todo mundo pede música da Legião e fica um auê, entendeu? Essa música é muito, muito séria, tipo, me desgasta quando a gente toca, entendeu? E as pessoas não percebem. É tipo assim, ela se jogou, é sobre uma menina que tem problema com os pais, ela se jogou da janela do 5º andar e não existe amanhã, sabe? E de repente assim, mas existe um clima em torno de algumas músicas da gente que me assusta, porque deve ser que nem índios. De repente, índios. E de repente assim, eu não aguentaria ouvir 2 vezes seguidas. E de repente fica uma coisa assim, eu gostaria então que vocês prestassem atenção na letra e vissem que é uma coisa forte, tá? O próprio Renato Russo falando que a música não fazia bem para ele. O próprio Renato Russo falando que não conseguia cantar mais de 2 vezes porque aquilo trazia uma pressão negativa sobre ele. Pais e filhos falavam de suicídio, eu não sabia disso. Parece que é um monte de pecinha de quebra-cabeça que ele foi pegando um monte de histórias aleatórias, tipo, ali aconteceu que uma menina pulou da janela do 5º andar, aqui acontece que tem alguém com medo de escuro, ali acontece que o outro filho quer voltar de madrugada, e parece que era isso, mas não, ele fala que aquilo ali é um contexto só, era a vida de uma menina que se joga da janela do 5º andar. E aí a gente começa a entender por que aquilo trazia, sabe, aquela música me trazia tanta melancolia. No momento em que eu assisti esse vídeo, na mesma hora eu falei, pai, é muito mais sério do que a gente pensa, a gente acha às vezes que é uma coisinha à toa, nada a ver, gente, o nada a ver tá matando tanta gente, tanta alma sendo ferida, tanta alma passando a vida amargurada, triste, não conseguindo se encontrar, não conseguindo ser feliz, porque a prisão, a gaiolinha, olha essa imagem. Então, essa gaiolinha aí pode ter começado lá atrás. E aí, naquele momento, com tudo que eu escrevi, quando eu terminei, eu chorei, eu orei, eu pedi perdão para o Senhor pelas músicas que eu ouvia naquela época e pedi para o Espírito Santo me ajudar a jogar aquilo tudo, sabe, no chão. Vamos demolir toda essa construção maldita que foi feita na minha alma. Eu preciso de uma construção nova, eu preciso que a minha alma seja um forte, uma fortaleza, mas com a base na palavra de Deus. E aí a gente tem, né, o vídeo aí, você vai achar aqui no canal também, sobre mentes empoderadas pela palavra de Deus, eu falo sobre isso. E aí a gente quer se refazer, a gente quer ser livre, a gente quer voar, a gente quer, sabe, olhar as coisas e sorrir diante de um passarinho cantando na árvore. E de repente a gente está tão amargurado que os passarinhos estão cantando lá fora, a gente às vezes está dentro de casa, mas esses passarinhos não ficam quietos, fazem barulho o dia inteiro, que coisa irritante.
E eles só estão obedecendo o que Deus disse. Louvai ao Senhor em todo o tempo. Olha, eles agora mesmo, eu não sei se vocês conseguem captar o som aí, mas eu tô aqui na minha sala conversando com vocês e eles estão em festa lá fora cantando, coisa mais linda. Mas há algum tempo isso me incomodava. Às vezes eu estava estudando para alguma prova e tá os passarinhos cantando. Eu falei, gente, esses passarinhos não param de cantar, não. Como que atrapalha a gente? Não consigo concentrar. Mas era a minha mente doente e escrava, amargurada, que ficava incomodada porque no fundo eu sabia que eles estão felizes e eu não sou feliz. Por que eles ficam cantando o dia inteiro? Eu não tenho motivo para cantar, por que eles cantam tanto? E às vezes nós somos assim. Às vezes, aqui eu tô falando de passarinhos porque a Bíblia nos ensina, Mateus 6, a partir do verso 25, leia lá, fala sobre não andeis ansiosos com as coisas dessa terra. E ali Jesus fala, né, pra gente olhar os passarinhos, olham para eles não trabalham, eles não plantam, não colhem, mas o nosso Pai cuida deles e nada falta. Deus não vai cuidar muito mais de vocês, que são filhos, né, imagem e semelhança dele? Então a gente tem muito a aprender com os passarinhos. E às vezes a gente se incomoda com coisas pequenas, porque a gente não está conseguindo ser feliz, porque tem algo nos amargurando. E às vezes essa amargura está vindo justamente por causa de prisões que estão na nossa alma. O inferno é sujo, Satanás não brinca, ele não tem pena se um bebezinho acabou de nascer, se ele puder ir lá e contaminar e encher aquela criancinha de lixo para ela crescer triste, para ela ser abusada, para ela ser espancada, para ela se tornar um bandido, um mendigo, ele poder destruir a vida daquela criança, ele vai fazer. Porque ele tem ódio de nós somos feitos em imagem e semelhança do Pai. Nós hoje temos direito a ir morar num lugar onde ele um dia habitou, mas ele ficou orgulhoso, ele quis ser mais do que o próprio Pai e ele foi expulso de lá, porque dele partiu todo o orgulho, dele partiu toda a maldade. Então ele não tem mais direito a retornar para esse lugar, ele já está em condenação eterna, mas nós não. Nós podemos sim ainda ser salvos, apesar dos nossos erros, dos nossos pecados, do nosso orgulho, de todo o nosso lixo. O Pai quer nos encher com a água purificadora do Espírito Santo, tirar todo o lixo que está dentro do nosso barril chamado alma. E Ele quer que nós tenhamos vida e vida em abundância, vida plena, vivemos alegres, felizes. Não estou falando de dinheiro, porque dinheiro não traz felicidade para ninguém. A Bíblia até diz para a gente tomar cuidado, porque o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Então, a pessoa que pensa muito em dinheiro, trabalhar, às vezes nem ficar rico, mas precisa trabalhar, eu preciso de dinheiro, às vezes deixa a família de lado, deixa as coisas importantes de lado, porque meu trabalho, eu preciso. Para com isso, respira, olha os passarinhos. Não trabalham, não plantam, não colhem e não falta nada para eles, passam pela vida cantando e adorando. E por que nós não podemos, né? Se Jesus falou, olha para eles, faça igual. Salmos, o livro de Salmos na Bíblia, eu creio que todos têm uma Bíblia em casa, se não tem, baixa no celular. Gente, o livro de Salmos é fantástico, Salmos significa cânticos, louvores. Ali não são versículos, porque não são falas. Ali são cânticos, então são versos. Salmo de número 1, Salmo de número 2, ou seja, a música de número 1, a música de número 2 e os seus versos. Então ali em Salmos a gente aprende a adorar o Pai de verdade. E a gente precisa buscar essa essência que o Pai quer encontrar em nós, de verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Espírito em verdade, como os passarinhos, coisas simples. Ele não pede holofotes, ele não pede nada, sabe, assim, grandioso. Ele só quer que a gente tenha um coração agradecido, um coração grato, um coração humilde, voltado ao próximo, né, em cuidar do outro, em amar o outro. E isso inclui a nossa família, porque se a gente está tão preocupado com o nosso trabalho, eu preciso trabalhar, hoje em dia muitos são profissionais liberais, então a carga horária de trabalho é maior. Não, mas eu preciso pôr comida na mesa. E às vezes a esposa, ou o marido, ou os filhos, eles só querem um pouquinho mais da atenção, mas essa atenção não vem, porque a busca de correr atrás do dinheiro é tanto que a família está ficando em segundo plano, e não é isso que o Pai preparou pra gente, não são esses os planos dele pra gente. Ele quer que a gente tenha uma vida em abundância, uma vida plena, uma vida feliz em família, pra gente sentar na mesa e conversar.
a gente sentar num almoço e ter uma conversa agradável, a gente sentar para tomar um café e um falar sobre o outro. E aí, você tem planos, tem projetos que você pensa em fazer, né? Você está com algum problema, quer conversar. E às vezes a gente não tem mais esse tempo, porque a gente está correndo atrás do dinheiro. Então fica aí mais uma dica, porque isso também adoece o corpo, a alma e até o espírito. Porque o amor, né, essa corrida atrás do dinheiro, é o princípio de todos os males. Então eu te trouxe para cá, para esse bate-papo hoje, para essa conversa, para essa conscientização de por que às vezes a gente está doente e não consegue encontrar a cura. Porque quando eu escrevi as coisas que Deus me lembrou naquele dia que esse carro de som passou, gente, isso foi em 2020 que aconteceu, que eu escrevi essas coisas. Eu tinha já saído do quadro de ansiedade, porque eu fui curada da ansiedade, eu fui curada do pânico e não foram os remédios, porque de verdade o Senhor me curou, mas Ele não curou o meu corpo, Ele curou a minha alma. Porque naqueles escritos, o Senhor me mostrou quanto músicas que eu falei, eu declarei aquelas palavras, elas se tornaram verdade na minha vida. Quando Deus quis criar o mundo, Ele disse, haja luz, haja estrelas, haja o sol, haja a lua. Ele falava e as coisas aconteciam. Então Ele mesmo ensina que a palavra ela tem poder para dar vida ou para matar. E aí eu não quero entrar nessa questão, porque como eu escrevi aquilo tudo, o Senhor me direcionou a colocar em um livro. E aí Ele falou assim, escreve um livro e publica, porque isso aí vai alcançar e vai ajudar e vai salvar muitas pessoas. E eu, né, em 2020, eu obedeci e eu escrevi ali o que o Senhor tinha me revelado, que Ele tinha me tratado, eu coloquei tudo nesse livro, 50 páginas, e mesmo assim as 3 últimas é um bônus aí do próximo, né, porque tem mais coisas que vai acontecendo e a gente vai lá escrevendo, então já tem aí a continuação do forno, mas o primeiro livro é esse aqui, ó. Olha esse título, A Música. Por que, né, desse título? Porque às vezes a gente... hoje é muito comum as redes sociais querer nos levar de volta para o nosso passado, tá? Sabe, essa modinha de colocar os anos 80 que era bom, os anos 70 que era bom, e a gente ouve aquelas músicas, a gente foi feliz naquela época, a gente brincou, mas passou, acabou, não existe mais. Hoje a gente tem coisas novas para viver, para desfrutar. E às vezes o inferno usa essas modinhas aparentemente legais e boas e saudáveis, mas para nos puxar de volta para dentro de uma gaiola, que é o nosso passado. O passado não existe. E ele nos prende lá e a gente fica com a nossa mente. Eu não posso ser feliz aqui, porque naquele tempo que eu era feliz, era lá que tinha. Porque eu tinha aqueles amigos, porque eu tinha aquela pessoa, porque eu tinha os meus parentes que hoje já não tem. Então era lá que eu era feliz. Não! Jesus morreu. Ele abriu os braços, ele abriu, sabe, o tempo, ele dividiu ali passado e futuro. São opostos, os braços dele abertos mostra isso, é oposto, o passado ficou para trás, o futuro está lá na frente, a gente não pode alcançar. O que a gente tem é o hoje, ele ali era o presente. A gente está aqui em tempo de Natal, né? Sabemos, Jesus, o presente que o Pai nos enviou. E o nosso dia de hoje nós chamamos de presente. Então, Jesus é o presente. E a gente precisa viver isso. E como que a gente vive esse presente? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Onde a gente encontra essas 3 coisas? Na Bíblia. A Bíblia é o caminho que nos ensina, é o nosso manual de fé e de prática, ela que nos ensina como viver aqui, como ir para o céu. Ela é a verdade, as coisas que estão ali aconteceram, é verdade, as promessas de Deus é verdade, vão se cumprir, estão para acontecer. Ainda que você não leia, que você não acredite, não muda nada do que está ali, se está ali, vai acontecer, tem acontecido e vai acontecer. A gente tem coisas passadas que já se cumpriram, tem coisas que estão se cumprindo, a gente vê no livro de Apocalipse coisas se cumprindo, e tem coisas que ainda vão acontecer, já está escrito ali. Então ali é a verdade.
E Jesus disse: eu também sou a vida. Ele morreu, mas ele ressuscitou para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos com abundância, felizes, saudáveis, alegres, e que a gente possa compartilhar, né, desse amor, dessa coisa maravilhosa que é a presença de Jesus. Então nós precisamos viver o presente. E quando a gente entende isso, né, o dia de hoje se chama presente. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em cada dia é o nosso presente. Ele é o presente que veio a essa terra. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Gente, isso é fenomenal, isso é maravilhoso. O Senhor é lindo. E quando a gente se apega a essas coisas, a gente consegue descobrir essas grandezas da palavra de Deus, essas coisas, sabe, vão ficando para trás. Me contaminar minha alma com a música dessa, uma música triste de alguém que se matou e tal. Só que aquela essência, né, o próprio cantor falou, ele não aguentava cantar aquilo porque fazia mal para ele. Olha o poder negativo que uma música carrega e às vezes a gente não sabe. A gente pensa que é só uma moda e fica cantando, nada a ver, é só uma música. Então, para a gente encerrar esse bate-papo de hoje, leia aí o nosso livro. O preço dele está super acessível, gente, é menos que um lanche. Menos que um lanche, tá? É mesmo para abençoar as vidas e que em cada linha, em que cada página você receba o Senhor te ministrando. Não é a Thaís falando ali, eu até conto alguma experiência que eu passei, mas como o Senhor me tratou dentro daquilo e Ele quer tratar você também. Então é uma leitura rápida, dinâmica, é um e-book, você pode baixar aí no seu celular e você pode ler onde você estiver, no ônibus, nas suas horas vagas, está na fila do banco, senta lá e vai lendo o livro, rapidinho lê, no máximo quem lê devagar, em 2 horas já leu. E são palavras de vida, palavras que curam, palavras da chave de uma gaiola que precisa ser aberta. E que você realmente receba a sua cura e depois volte aqui, me conta, por favor. Eu quero saber até aonde que o Senhor, né, tá levando esse livro, o que ele tem feito. Volta aqui e conta pra gente, tá? Deus te abençoe.